E nesse vídeo a minha missão é te mostrar um processo de vendas enxuto para que você possa de fato colocar em prática, porque todo mundo fala que você precisa de um processo de vendas persuasivo para que as pessoas conduzam na sua conversa de vendas. Então aqui eu separei e estruturei no método que eu chamo dos 3 Cs da neuronegociação em vendas, para você utilizar dentro do seu WhatsApp, para que faça essa condução da conversa de vendas, para que a pessoa deseje comprar com você e também desarma aquela barreira da resistência e rejeição da venda tradicional. Então esse novo modo de vender é fazer com que as pessoas, permitir com que as pessoas desejem comprar com você. Então, fique aqui para conhecer esses 3 Cs da neuronegociação em vendas. Esse conteúdo é para você que faz conversas diretas com seus clientes, ou seja, você tem uma oferta de alto valor e assim, então, você que realmente conversa e faz com que as pessoas queiram se envolver e desejar comprar com você. Seja para você que vende máquinas agrícolas, imóveis de alto valor, projetos de arquitetura, seja você que tem uma mentoria e realmente quer conversar com seus clientes antes mesmo deles avançarem para você escolher os melhores clientes, porque você vai saber exatamente como conduzir uma conversa para que ele desperte o melhor lado dele e você saiba então quem são as pessoas realmente comprometidas e que vai fazer com que tenha uma negociação de altíssimo nível. Portanto, esse material não é para quem quer uma automatização de vendas no WhatsApp, não é para quem quer um robô disparando mensagens automáticas, um script extremamente pronto, sem que haja um envolvimento com outras pessoas, ou seja, não é para quem está buscando altíssimo volume de pessoas para disparar e conversar de forma automática imediatamente. E sim, para quem quer fazer uma negociação personalizada, ou seja, não é para quem está buscando com que mais pessoas venham até seu WhatsApp. Esse processo é para quem já tem pessoas que estão conversando, para quem já tem uma oferta consolidada, é para quem já está negociando e está perdendo algumas oportunidades e gostaria de saber quais são novas perguntas que vão fazer com que você consiga recuperar essas pessoas que já estão chegando até você. Então, se você não tem pessoas vindo até você no WhatsApp, o ideal é uma outra estratégia. Essa daqui realmente é para quem está começando, ou até você pode utilizar perguntas para quem você já conhece ou que saiba, possa saber mais sobre o seu trabalho. Não é realmente um trabalho de prospecção, e sim de negociação. Então não é só para quem tem clientes já prontos para comprar, é você realmente fazer com que a pessoa deseje comprar e ela achar acesso às informações. Claro que o melhor ainda são as pessoas que não vão sofrer, não é fazer uma negociação com que as pessoas sofram, né, para elas comprarem, para elas criarem uma falsa sensação. E sim, são clientes premium que estão dispostos a encontrar o orçamento certo para elas conseguirem aquilo que elas desejam, aquilo que elas vão falar para você, porque muitas vezes, quando utilizamos perguntas de venda tradicional, elas vão acabar ocultando, escondendo com medo, com receio de falar algo que vai poder ser usado contra elas depois. Então aqui não, ela vai se sentir realmente desarmada, ela vai se sentir próxima. Ao invés, quando eu falo dessa neuronegociação em vendas, não é você contra a pessoa, você de frente com a pessoa, e sim a pessoa do seu lado, ela te mostrando aquilo que ela deseja. E eu posso te dizer isso porque eu já tive um aluno que vende colheitadeira, máquina agrícola, do valor de R$2 milhões, até porque era um cliente de difícil negociação, né? Ele realmente estava tentando depreciar, tentando achar argumentos para não comprar, né? Porque além do envolvimento de um valor altíssimo, mas ele tinha o orçamento para aquilo. Ele demonstrou um certo interesse em querer aquela máquina que esse meu aluno estava oferecendo e tinha, mas ele sempre jogava a questão da concorrência. E normalmente quem está utilizando da venda tradicional está querendo impressionar, impactar, melhor dizer, um argumento que vai convencer o cliente a comprar. E nós sabemos que na era da desconfiança, nessa era nossa que nós vivemos hoje em dia, as pessoas que tentam pressionar, encurralar, fazer essa pressão da venda tradicional, as pessoas vão de fato querer fugir, né, ou lutar utilizando argumentos para não comprar. E aí então eu fiz esse processo inverso, falando para ele utilizar, né, esse processo dos 3 Cs, fazendo perguntas para descoberta, para sondagem, para que ele fosse um aluno que iria aprender também com esse vendedor. Porque muitas vezes, como eu falei,
Os outros vendedores querem ensinar, querem mostrar o porquê que eles estão certos. E nesse caso, eu falei para ele fazer um processo de desarmar, né? Fazer esse processo de investigação, perguntando como que ele chegou a essas experiências, como que foi para ele todas as outras compras. Então, dessa forma, o vendedor deixou o cliente dizer, deixou o cliente contar, ser o professor, permitiu com que o vendedor, em vez de estar de frente com esse comprador que estava com a barreira da rejeição e da resistência, fez com que o vendedor estivesse do lado, como se o vendedor estivesse contando uma história, mostrando ali todos os detalhes daquilo que ele já viveu e aquilo que ele queria, e principalmente aquilo que ele não queria. Então, dessa forma com que a maioria dos vendedores tenta varrer para debaixo do tapete aquilo que eles não querem falar de um assunto negativo, eu falei para esse vendedor, esse meu aluno, trazer à tona esses pontos negativos que ele não gosta, que o cliente não gosta. Então, dessa forma, ele iria descobrir o que o cliente não queria e, melhor ainda, o cliente saberia realmente que esse vendedor sabe o que ele não quer. Então, a chance de aquilo que ele não gosta acontecer seria reduzido para aquelas pessoas que tentam evitar falar sobre pontos negativos. Então, para você utilizar um processo de vendas, de desarmar de neuronegociação em vendas e se conectar, é você perguntar das coisas positivas e também das coisas negativas, daquilo que as pessoas estão vivenciando, fazer com que elas se visualizem te contando essa história e se visualizem também no futuro, depois, como que seria para elas tendo aquela solução resolvida. Mas isso vamos mais para frente, depois você vai descobrir como utilizar os 3 Cs passo a passo, etapa por etapa. Bom, se você está aqui, eu lembro quando eu vendi também para um cliente de altíssimo nível, estava extremamente disposto a não comprar, porque ele tinha uma viagem para fazer, né? Ela era uma diretora de uma multinacional e também teve outros clientes que eu já fiz lá do maior evento de negociação da América Latina. Vendi também para um Hotmart Galaxy, que é um dos 25 maiores do mundo, mas esse não vem ao caso, não gosto dessa ideia de carteirada, mas é importante para quem às vezes está desconfiando. Mas o que eu quero que você aprenda desse processo, agora eu quero contar realmente esse processo dos 3 Cs, onde você baixa bastante a questão do problema dele e também depois aonde ele deseja chegar. Então, utilizando esse exemplo da venda que eu fiz, foi uma das vendas mais interessantes, que eu utilizei todas as etapas dos 3 Cs, né? Foi quando eu perguntei para ela o que ela gostava daquilo que ela já tinha comprado. Isso que é interessante, ela já tinha comprado o produto para assistir online, mas eu estava vendendo a possibilidade dela fazer uma viagem, se deslocar e participar presencialmente, então, do evento do maior da América Latina, como eu comentei. E aí, só que eu tinha um grande problema, havia uma viagem já marcada no meio. Então ela, como era uma diretora comercial de uma multinacional, ela tinha essa agenda marcada na mesma data. Então, mas antes de ir para descobrir também, precisava fazer a questão da conexão, e que é o primeiro C. Então, perguntas de conexão faz com que a pessoa te conte o que ela gosta, o que chamou a atenção dela. Então, realmente, eu fui lá descobrir o que tinha motivado ela a querer assistir esse evento online. E eu perguntei também, na sequência, o que ela mudaria, se ela pudesse, o que ela gostaria de ter de diferente ali, que ainda ela acreditava que não tinha. Então, descobri pontos positivos, ela vai falar o que ela gosta e depois ela fala o que ela não gosta. E na sequência, depois já haver essa conexão, ela me contar também mais detalhes, né, fazendo realmente as perguntas, utilizando neuroperguntas que desarma a barreira para que ela não esconda nada. Então ela se sinta confortável em me contar, porque eu não estava ali para empurrar uma solução, eu realmente estava ali genuinamente querendo descobrir um pouco mais do que ela fazia, do que ela estava esperando. Então, quando você faz esse tipo de conexão, realmente faz com que a pessoa se abra, se envolva e crie perguntas, respostas, melhor dizendo, mais aprofundadas. Então, dessa forma, ficou mais fácil eu utilizar as perguntas do segundo C dos 3 Cs, que são perguntas de consequência. Realmente, qual que eram as consequências dela ir até o evento, qual que seriam as consequências dela não ir, qual que eram as consequências dela adiar, melhor dizendo, essa viagem,
ou ela ir antes, também adiantar, pode ser. Então foram perguntas de consequência, qual que eram as consequências que aconteceriam se ela fizesse tais tomadas de decisão. Então vamos fazer com que, se fosse possível você fazer tal coisa, se fosse aquilo, se fosse acontecer tal coisa. Então são perguntas realmente de consequência. E aí que foi interessante, quando ela se entregou dizendo que ela era uma pessoa objetiva, que era uma pessoa tomadora de decisão e que ela estava sempre em busca de novas oportunidades, novos networkings. E aí que morou o grande segredo, porque ela falou, comentou que teria essa viagem, não seria tão possível assim ela ir, e aí então realmente eu utilizei isso ao meu favor para que ela tomasse a decisão, ao invés de eu dizer todos os argumentos, né, que os vendedores utilizam. Peguei e falei, olha, bacana que você me falou que é uma pessoa que é objetiva e toma as decisões aí. Com quem você teria que falar para você adiar essa viagem ou antecipá-la? Então ela realmente se visualizou, me contou que precisaria falar com o fulano de tal, mandar um e-mail assim, assim, assado. E ela então foi criando esse cenário que talvez seria possível. E aí no final, porque eu criei um problema, né? Só que se eu criar só problemas, assim como, por exemplo, utilizando o método SPIN, que é criar só necessidade, essa venda consultiva, né? Desse método que foi criado lá em 1980, né? Antigamente as pessoas, né, sofriam muito com essa questão da necessidade, então aí ficava mais fácil de fazer a oportunidade, mas hoje em dia, nessa era da desconfiança, como eu comentei no início, é você aumentar um pouco ali as questões negativas e ao final também aumentar o ponto positivo daquilo que ela deseja alcançar, que era realmente o networking, como ela tinha me comentado. Só que aí também entrou um grande detalhe, quando ela falou networking, eu poderia falar, vai ter mesmo os palestrantes XYZ, mas não era isso que ela queria. Quando ela falou sobre networking, eu perguntei, são perguntas ainda de consequência. Quando você diz networking, o que seria interessante para você? Ela comentou então algo que ela não tinha comentado até então, que ela era uma caça-talentos. Ela gostava então de achar pessoas que estavam buscando se desenvolver, que estavam começando uma carreira, querendo crescer numa empresa de grande porte. Então ela sabia que essas pessoas que tomavam a decisão de participar desses eventos, elas seriam então grandes possibilidades de nova negociação, de novos colaboradores para a empresa dela, como já tinha acontecido. Ela me contou que já tinha conseguido, então em eventos assim, conseguir um que era o braço direito dela. Então ela gostava de fazer networking com pessoas que estavam buscando se desenvolver. E aí então ficou muito mais fácil para ela se visualizar, para ela contar para mim que ela gostaria sim de ter mais pessoas, e provavelmente nesse evento teria as pessoas que ela estava, uma pessoa que ela estava procurando, ou mais pessoas até então, para essa empresa, e também que ajudariam na rotina dela. Dessa forma então eu fui para pergunta para o terceiro C, que é de compromisso. Aí, ao invés de dizer, então faça XYZ, então vamos fechar, então vamos... Não, eu não faço uma imposição, né? Eu apenas peço uma permissão, um compromisso, melhor dizendo, que é ótimo. Então, como que seria como que seria o próximo passo para você avançar com a gente? Como seria mais apropriado então para você conversar com essas pessoas e estar com a gente no evento? Como que seria isso para você? Eu não estou impondo, eu estou perguntando, estou tentando criar um compromisso. São perguntas extremamente poderosas, essas aqui que eu entreguei para você. E então aí ela comentou, ela contou exatamente de forma objetiva como ela falou que era, como que ela faria, o que ela fez, e de fato então ela deu o próximo passo, porque eu perguntei então a respeito do pagamento, como que seria feito o pagamento, qual seria a forma mais apropriada também. Então essa forma ela me contou exatamente como que ela pretendia fazer, ao invés de eu tentar manipular ou criar qualquer outro tipo de argumento. Então, por quê? Ficou mais fácil essas perguntas de geração de compromisso, porque foi toda a construção lá atrás de pontos negativos e de pontos positivos daquilo que ela desejava. Porque se eu não crio isso, fica muito mais fácil para ela mudar daqui para cá. Mas quando eu crio essa ponte gigantesca, fica muito mais fácil eu vender esse acesso, essa ponte que liga daqui do ponto muito baixo até o ponto mais alto. Esse é o processo, então, realmente dos 3 Cs, que vai ajudar você a implementar aí
na sua rotina comercial. Claro que essas foram algumas das perguntas de neuronegociação e eu quero fazer um convite agora para você a ter acesso a centenas de perguntas e também toda a explicação detalhada sobre o processo para você utilizar na sua rotina comercial. Então, se você quer ter uma negociação com um profissional requisitado, um profissional que é mais procurado, mais bem visto, mais bem pago também, por que não? Então, você que quer bater recordes e assim fazer com que as pessoas desejem negociar com você, eu separei então uma planilha que você vai poder ter acesso por R$ 250 ou então poder parcelar no cartão, basta você rolar aqui para baixo, preenche todos os seus dados, né, deixa lá, e assim que você confirmar o pagamento, seja no Pix, seja no cartão, aí da melhor forma possível para você, você vai ter já acesso imediatamente a essa planilha. Há também um mapa mental que eu separei lá, explicando todos os detalhes dos 3 Cs da neuronegociação em vendas. Basta então rolar aqui para baixo, preenche os dados, confirma o pagamento e já imediatamente você vai ter acesso aí no seu e-mail a explicação de como você vai ter acesso à planilha no Google e também ao mapa mental explicando e tendo também acesso às perguntas. Bacana? Te espero do outro lado.